Os dois mecanismos mais gritantes é a negação e a projeção. São mais evidentes de nós enxergarmos, porque eles têm esse contraponto de reagir, né? Não é, isso eu não faço, ou de se incomodar com a vida do outro. A formação reativa é um pouco diferente. Deixa eu ler aqui para vocês, são algumas linhas só que eu escrevi, diz assim, ó. Esse mecanismo egóico é mais elaborado que a negação, porém mais contido do que a projeção. É uma defesa ardilosa que não dá a menor margem ao autodescobrimento, fazendo o oposto daquilo que se tenta esconder. Tá guardando isso? Fazendo o oposto daquilo que se tenta esconder. E por isso, talvez seja mais difícil a sua conscientização. Aquele que olha para o seu objeto de desejo, deixa claro o seu interesse. Aquele que olha veladamente dá sinais discretos do seu interesse. Mas o que fecha os olhos e se escandaliza dá a certeza em aparência de que não tem qualquer interesse naquilo. Essa é a ardilosidade do ego. Agindo em oposição, finge para os outros e para si mesmo que tem horror àquilo que aponta, atuando de forma contrária na tentativa de jamais ser desmascarado. A psicanálise mostrou que as atitudes exageradas, sejam elas em qual área for, camuflam desejos inconscientes opostos. Por fazer uma reação completamente oposta ao afeto ou desejo que habita o ser, torna praticamente inquestionável a sua conduta. Por agir assim, supor que aquele afeto ou desejo esteja dentro de si representa uma afronta. Esta crítica, esta condenação ao que o outro faz, ou ao que eu acho que o outro faz, ou a intenção que eu atribuo ao que o outro faz, ela fala a meu respeito. Na formação reativa, eu vou fazer o oposto. Eu vivo o oposto para tentar provar para mim mesmo que eu não sou aquilo que existe dentro de mim. Então existe o corrupto, e aí eu vou dizer, eu tenho um nojo desses corruptos, isso é a projeção. Essa gente, daí critico e combato. Ele fala, você nunca teve nenhum ato corrupto? Jamais. Eu vivo, olha, tudo exatamente certinho. Eu pago preço de ser uma pessoa exatamente correta, para não ter nada para falar de mim. Para não ter nada para falar de você? Então você está preocupado em agir para não ter nada para falar de você. Te pegamos. Porque no fim, eu estou preocupado em agir para esconder o corrupto que existe dentro de mim. Depois de algum tempo, quando a gente começa a conversar com essas pessoas, quando eu digo quando começa a conversar, eu estou falando da atuação psicológica. Não é você conversando com os teus amigos no café e dizendo, mas me fala mais sobre isso, porque se você não tem conhecimento sobre estrutura de personalidade, se você não tem conhecimento de complexos, se você não tem conhecimento de desenvolvimento psíquico, se você não sabe como fazer manejo de transferência, de contransferência, você não tem que se intrometer na vida do outro. O que melhor você faz é ouvir. A nossa sociedade está carente de pessoas que ouçam, que prestem atenção um no outro. E a tua melhor contribuição para alguém não é se intrometer na vida do outro, é ouvir. Ouvir com atenção, ouvir sem julgamento, ouvir sem dar conselho, sem dar palpite. Ouvir é profundamente terapêutico e faz muita diferença. Você deixa para o manejo quem tem a formação específica para isso. Hoje em dia nós vivemos um mundo de muitos especialistas, né? A gente sabe de problemas cardíacos, a gente sabe de problemas circulatórios, a gente sabe o que você tem que fazer para a vista, a gente sabe o que você tem que fazer para tudo, né? Todo mundo tem palpite para tudo, como se fosse especialista em tudo. Isso é um horror. E também tem os especialistas da alma.
né? Restrinja-se a ficar quieto e no fim você vai estar fazendo muito pela pessoa com quem você realmente se preocupa e está se relacionando. Então, o indivíduo na formação reativa, ele vai fazer o oposto daquilo que ele estava, daquilo que ele deseja. E a intenção, ela está em esconder isso. Aparecem nessas falas para, não, para ter certeza, né? Com isso, você vê que tem uma outra intenção por trás. Mas alguém tinha comentado algo assim, mas Marlon, não é uma defesa? Sim, é uma defesa, mas esse é o discurso psicanalítico, é o posicionamento de alguns psicanalistas que estão dizendo assim, o sujeito está se defendendo porque ele não sabe como lidar. Então, ele precisa se defender. Ok, vai se defender até quando? Não é? Ele está se defendendo porque não sabe como lidar. E aí nós vamos ficar alimentando essa imaturidade. Meu filho não anda, né? Ele está no andador porque ele não sabe como andar. E você vai deixar para sempre no andador. Ele usa a rodinha na bicicleta porque ele não sabe, não tem o equilíbrio. E você vai deixar para quando? Na rodinha de suporte na bicicleta. Ou você vai deixar ele na rodinha de bicicleta e vai começar, vamos tirar essa, vai começar ensinando até que ele consiga andar sozinho. Então, esse discurso do mecanismo de defesa para se proteger, ele é muito confortável para as pessoas. O que eu estou trazendo para vocês é, opa, veja que esse tema é teu. Começa a pensar sobre ele, começa a refletir sobre ele, entende as cagalhanças que você fez na tua vida e que você foi se afastando desse tema. As coisas que nós não sabemos lidar, nós temos muito medo. E há este mecanismo do ego de querer ser o oposto para tentar provar que não é. Para tentar provar para o mundo, mas é quase como se disséssemos para tentar, em absoluto, provar para nós mesmos. São movimentos de oposição em relação àquilo que existe dentro de nós mesmos, para tentar esconder para o outro, mas em especial para tentar esconder de mim mesmo. Essas mudanças abruptas, não, mas não foi abrupto, olha, eu fiquei 1 ano lidando com tudo isso. 1 ano é abrupto. Em termos de desenvolvimento psicológico, é claro que é abrupto. Então, essa coisa extrema, essa coisa muito polarizada que era assim e agora é assado, que antes fazia desse jeito e agora faz desse jeito, essa polarização, ela sinaliza que tem algum problema pra gente. Ou eu era tal coisa e hoje eu sou isso. Essas mudanças extremas, elas sinalizam que o ego está querendo fugir de alguma coisa. Jung, ele vai dizer que a reação emocional, ela é proporcional à dificuldade que eu tenho de lidar com aquele tema. Então, quando eu tenho essa explosão, quando eu tenho essa atitude extrema, eu estou revelando algo de grande dificuldade, de extrema dificuldade que existe dentro de mim. O medo que eu tenho de assistir um filme, tá, eu posso não achar uma delícia assistir um filme violento, mas aquelas reações, meu Deus do céu, ai, não queria ver isso, ai, esses filmes acabam comigo, eu fico muito mal, que horror essa violência toda. Por que tá tendo esse tipo de reação? Agressividade faz parte do ser humano, violência faz parte da nossa sociedade. Você não vai achar uma delícia, você não vai se gozar com aquilo ali, ter um prazer enorme, mas calma lá. Se está tendo essa reação, se está tendo esse movimento todo, é provavelmente porque a vida está te empurrando um pouquinho e como você está querendo fugir desse oposto, igual o diabo foge da cruz, simbolicamente falando, então qualquer coisa que te empurrar um pouquinho mais perto desse tema, você vai querer reagir enlouquecidamente. Se você não tem problema nenhum com esse tema, você vai se aprofundando. Então, o que eu estou trazendo para você pensar é que toda atitude extrema, ela está revelando um medo de você entrar em contato com o conteúdo. E na psicologia nós chamamos isso de formação reativa. Estratégias que o ego encontra para tentar provar para o outro, mas em especial tentar provar para si mesmo que eu não sou aquilo de jeito nenhum.